Olá pessoal, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando para orar um pouco com vocês aí, nós estamos findando o 2025, né? Vamos começar um novo ano. E eu gostaria até que o pastor Guilherme mostrasse. Tem uma palavra que diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra onde Ele nos coloca, do começo, ou seja, do princípio ao fim do ano. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a palavra de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós, ou sobre a terra que Ele nos colocou, tá? Do começo até o fim do ano. Como nós estamos no fim do ano, é certo que os olhos de Deus estão sobre nós. Aliás, a prova viva é que estamos aqui. E quantas dificuldades eu e você já vencemos até hoje, né? Quantos obstáculos superamos e angústias e situações adversas, tá? Que em algum momento pensamos que não iríamos resistir ou conseguir. E vencemos mais um ano e vamos iniciar um ano novo abençoado, muito abençoado, tá? Porque no dia 4 de janeiro, nós teremos ali no Brás a maior de todas as imposições de mãos que já tivemos. Milagres extraordinários vão acontecer. Traga as pessoas doentes, cancerosas, com sequelas de derrame, de Covid, paralíticos, né? Pessoas que estão desenganadas e que sentem dores, que tomam remédios controlados, pessoas que estão dominadas pelas drogas, pelo alcoolismo, ou pessoas que estão com a vida financeira arruinada, as finanças abaladas. É no dia 4 de janeiro, a partir das 5 da manhã, se Deus quiser, eu estarei realizando a mega imposição de mãos a partir das 5, já vou dormir na igreja. E 9 horas da manhã ministrando, vai ser inesquecível, porque vai ser a maior, a mais abençoada de todas. E essa é exatamente para que possamos começar bem o ano. Lá em Deuteronômio 28 diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Então nós vamos entrar o ano abençoados para que possamos sair também dele abençoados. E católicos, espíritas, pessoas de diferentes religiões podem vir. Nós não pregamos religião, não atacamos e nem humilhamos religião nenhuma, pelo contrário, respeitamos e pregamos o evangelho, não prego religião. Tá? Tanto é que a Justiça, o Ministério Público já vai colocar uma situação em breve sobre uma acusação grave que eu recebi de ter invadido um centro espírita. Logo eu que amo os espíritas, que sou amado por eles, recebo muitas mensagens, testemunhos dos espíritas, dos católicos. Mas aí já vai para o Ministério Público, para a delegacia, para tudo que é lugar. E aí o sujeito vai provar, ele prova que eu invadi, eu mandei alguém invadir, ou que alguém dos meus, né, arrumou um besta lá, um maluco, né, para fazer uma encenação. Então o que eu pedi dos advogados, que eu estou pedindo da justiça é o seguinte: ele prova que eu invadi, eu mandei, porque ele botou minha imagem, meu nome, né, para denegrir. E aí eu sou punido, com prisão, algum tipo de punição tem que ter, porque é crime invadir. Local de templo, de culto. Local de culto é inviolável, não interessa quem você cultue, mas é inviolável. Então ele prova que eu invadi, eu mandei, né? E eu vou ser punido. Ou do contrário, ele tem que ser punido, senão onde ele vai parar com isso aí? Não é verdade? Um dos dois vai ter que ser punido, eu e ele. Se eu invadir, eu mandei, eu vou ser punido. Se eu não fiz, ele vai ser. Tem que ser assim, não adianta maciar para esse tipo de bandido, é bandido. Então não adianta maciar. Por quê? Porque o sujeito insiste nisso aí. Então eu já mandei parar, não para.
né? Aí vai parar na cadeia, tem que parar na cadeia mesmo. Tem que parar na cadeia. É o único jeito. Porque... Ou então ele contrata um monte de advogado, que eu já tenho um monte cuidando disso aí. Né? Ele deve ter recurso para isso, porque senão não estaria fazendo isso, metendo com quem não deve, né? Se metendo com quem está cuidando da obra das pessoas, do povo de Deus. Mas vamos em frente. Vamos falar com Deus, daqui a pouco a palavra. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Tua palavra que tudo quanto pedíssemos em oração, crendo, nós receberíamos. Eu sei que tem muita gente precisando receber cura, Pai, e libertação, e do ente querido, as pessoas envolvidas com drogas, com criminalidade, prostituição, pessoas que estão viciadas também nos remédios controlados, com tantos problemas, né, acometidos de doenças, insônias e ansiedade, e acabaram por viciar em remédios. Eu apresento essas vidas ao Senhor. Pessoas que estão realmente no fundo do poço, sem forças, sem alegria de viver, cansadas de tudo. Renove as forças dessa criatura, toca na saúde, na vida financeira, na família, nos caminhos dela. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, para que essa criatura ela viva e glorifique o nome do Senhor dos exércitos, o único Deus a quem servimos e tememos. Só tememos a Ti, Senhor, a mais ninguém. Então alcança essa criatura que está precisando. Abençoe a Tua obra neste ano que vai começar, a Tua igreja, que o Senhor levantou e tem mudado milhões de vidas transformadas da criminalidade, das drogas, enfermidades mortais, depressão, todo tipo de imundícia. Tem libertado o Teu povo das garras de Satanás, a não ser aqueles que querem servi-lo e têm consciência de que servem ao próprio Satanás. Esses não têm como ajudá-lo, Pai. Mas aqueles que querem ajuda, nós conseguimos ajudar. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os bispos, pastoras, seus filhos, respectivamente, pastores e missionárias, obreiros, os membros. Abençoa os católicos, espíritas, os não religiosos. Cuida dessa nação, envergonhando os tiranos e arrogantes e corruptos que enganam, maltratam, e a soberba faz com que eles persigam os vulneráveis, os mais fracos, ou os anônimos até mesmo, dando sentenças injustas. Pai, cuida, Senhor, deste país. E seja o Senhor o nosso grande juiz, eu te peço. E te agradeço e consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas, patrocinadores da obra, os que sustentam a tua obra, para a glória do Senhor. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus, capítulo 4. Presta atenção nessa palavra. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O senhor leu o Espírito Santo, apóstolo? Sim. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Espírito com E maiúsculo, trata-se do Espírito Santo.
E se for minúsculo, é um espírito qualquer, pode ser do homem, pode ser um espírito maligno, mas com E maiúsculo é o Espírito Santo. Então, é de propósito para você entender melhor a palavra, tá? Porque o meu entendimento da palavra não vem de escola, não vem de curso de teologia, não. Vem da revelação de Deus. E eu prego para magistrados, para professores, para grandes autoridades, isso no mundo inteiro. E para milhares de pessoas, né? Meu culto principal recebe cerca de 40 mil pessoas por culto. Está entre os 10 maiores templos do planeta, tá? Só que é o mais cheio do planeta. Isso com toda a imundícia que é contra a obra de Deus. Mas são fracos, por isso que eu falo que são fracassados. As tentativas frustradas de denegrir, mentirosas, caluniosas. Por quê? Porque o controle é de Deus, a obra é de Deus. Imagina se uma pessoa insignificante como eu poderia fazer uma obra desse tamanho. Claro que não. Só não gozando das faculdades mentais para imaginar que isso aqui é coisa de Valdemiro, esperteza de Valdemiro. Não, negativo. Isso é obra de Deus. Então, Jesus, ele foi o único santo que a terra já viu. Presta atenção. O único que conseguiu viver por cerca de 33 anos aqui na terra, em forma de homem, né? Porque ele encarnou. Jesus não teve uma desencarnação, não. E depois reencarnou. Não. Ele encarnou, ele não reencarnou. Né? Ou seja, o Jesus que já existia desde a fundação, ou antes da fundação do mundo, porque ele é o arquiteto de toda a criação, ele encarnou. Ele se fez carne, é o verbo, é a palavra que fez o sol, né? Que é a luz, e a terra, enfim, todas as coisas. Se você for observar lá no Gênesis, Deus se expressa no plural, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos sugere que ele não estava só, mas Jesus já estava com ele. Então, Jesus encarnou, Jesus se fez carne, né? O verbo que se fez carne, exatamente para ser colocado à prova, para sofrer as minhas dores, as suas dores, como ele foi maltratado, né? Ele foi moído, né? Pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a palavra. Então, mesmo não tendo pecado, mesmo sendo santo, ele teve que passar pelo deserto. Quando é que uma pessoa ela vai para o deserto? Normalmente é quando ela erra, comete infrações e delitos, né, pecados. Na verdade, nós mesmos somos os maiores responsáveis pelos nossos desertos. Tá? Embora Satanás ele não perde a oportunidade quando vê alguém num deserto, porque é a chance dele destruir a vida da pessoa. Ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. E ele fica observando as fraquezas, as oportunidades. Diferentemente dos homens, o diabo não perde a oportunidade, não. E ele engana, né? Ele engana, ele usa os seus agentes, seus soldados, que falam até em famílias e em tanta coisa, mas é tudo enganação. Né? Aliás, ele disfarça assim, anjo de luz. Né? Então, Jesus foi levado, não foi pelo diabo. Não, o diabo não tinha poder para isso, nem tem, nunca teve. Para levar Jesus a um deserto, não. Nós, pecadores, ele até pode fazê-lo se permitirmos também. Mas a Jesus, não.
E ele então estava lá no deserto já à espera de Jesus. Ó. O diabo está esperando o seu deserto, o meu deserto, o nosso deserto para poder agir. Ou seja, como se ele esperasse esse momento, porque fica fácil para ele destruir, para ele cumprir a missão dele. Se a missão do Filho era nos resgatar, nos salvar, nos dar oportunidade, tá? Morrendo por nós, a missão do diabo, que ele mesmo criou, porque ele é rebelde, ele foi expulso do céu, é roubar, matar e destruir. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Era a única maneira de Jesus ir parar no deserto. Porque ele não errava e nunca errou, nunca pecou. Esse é santo. E o diabo o tentou ali, ó, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se. Olha que coisa estranha e que muito crente não entende. Né? Eu me proponho a jejuar, a consagrar minha vida e a orar, e meu coração se enche de esperanças. O que uma pessoa que está jejuando, se santificando, se consagrando, buscando, espera? Melhorias, né? Ela espera respostas satisfatórias, resultados, bênçãos, milagres e portas abertas. E Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, estava no auge da santificação. Olha o que diz a Bíblia. Aproximando-se, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, que é o diabo, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o tentador, o diabo, o levou a uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Aos anjos dará ordem a teu respeito, né? Porque está escrito, ele disse, ó, está escrito. Aos anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. Olha que interessante, tem uma linha em branco aqui, ó. Você já percebeu isso na leitura do texto? Ó? Mateus 4, versículo 6. Tem uma linha em branco, ó. O diabo disse assim, está escrito. Esse está escrito do diabo é porque ele tenta imitar Deus, ele quis imitar Jesus. Porque, é claro, Deus é o autor de tudo. Né? Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Mas, dentre os homens, ninguém conhece a Bíblia ou entende de Bíblia como o diabo. Quando alguém disser que você não entende de Bíblia, não se aborreça, não se aperreie com isso, porque o maior entendido da Bíblia chama-se Satanás e está condenado ao inferno, porque o que salva o homem não é entender da Bíblia. Fosse assim, o apóstolo Pedro não seria o mais notável, porque ele era analfabeto. Como é que ele ia entender de Bíblia se ele era analfabeto? O apóstolo João também era analfabeto. E eu, graças a Deus, eu não sou, né? Às vezes eu brinco, mas eu discuto qualquer assunto com qualquer pessoa. Aliás, é só ver com quem eu convivo, né? E trato dos assuntos. E no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo. Né? Graças a Deus. Deus me deu o ensinamento, a sabedoria dele. Mas o maior entendedor da Bíblia chama-se Satanás. Satanás. Tá? Então, o diabo falou para ele, se você é filho de Deus, pula daqui. Né? Porque está escrito,
aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Né? Aí eu chamo você para ir lá no Salmo 91, capítulo 91, versículo 11, para ver de onde o diabo tirou isso, está escrito. Presta atenção nisso aí. O Salmo 91 diz assim, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Assim diz o Salmo 91. E o diabo usou essa palavra. Mas olha a omissão dele. Então Satanás, ele se apresenta disfarçado e usa pessoas sem temor, pessoas com a mente cauterizada, o coração raivoso e odioso, né? E que são desviados, né, da palavra. Já estão predestinados mesmo, né, como diz lá em Provérbios 16. Ou seja, já foram feitos para o dia da calamidade mesmo. E aí o Satanás, ele fala assim, se você é filho de Deus, pode se jogar daqui. Porque está escrito, ó, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele estava mentindo quando ele disse que está escrito que os anjos nos guardam, que recebem ordem para nos guardar? Não. Mas ele ocultou essa parte, essa linha em branco aqui no Evangelho de Mateus, diz assim, ó, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aí tem uma linha em branco, ó, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Isso é o diabo falando aqui em Mateus 4, falando com Jesus, né? É claro que o diabo sabia onde estava escrito, quem era o profeta que tinha proferido essas palavras, ou escrito. O diabo sabia, ele deu uma demonstração clara de conhecimento acerca de Jesus, né? Você lembra quando alguns crentes falsos, como tem tantos, né, quiseram expulsar um demônio e aí disseram, um deles disse assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o diabo falou assim, conheço Jesus. Olha, o diabo conhece Jesus. Por quê? Porque eles estavam no mesmo ambiente lá, o diabo era Lúcifer, cheio de luz. Ele quis ser igual ao Altíssimo, aí foi precipitado, aí se transformou nesse diabo aí. Está recrutando gente agora, né? Que ele adora usar quem é imagem de Deus. E ele está usando muitos aí. São imagens de Deus, mas são usados por Satanás para atrapalhar a obra de Deus, ou tentar atrapalhar. Então, o diabo conhece Jesus melhor do que nós. E quando disseram, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, ao diabo, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vós quem sois? E os machucou. Mas esse conheço Jesus e sei quem é Paulo, nos dá o quê? Uma ideia, né, de que o diabo não consegue conhecer o pensamento do homem, o coração do homem. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é, ele sabe quem somos. Se professamos a fé em Cristo ou não, se o que falamos é mentira ou não, né? Se somos covardes e ficamos atrás de uma câmera só falando besteira, ele sabe, o diabo sabe. E é o prêmio dele. Só que ele não vai amaciar para esses também, não. Ele usa esses daí para no final ceifá-los. Então essa expressão dele, ó, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Conhecer é diferente de saber quem é. Tem muitos personagens, muitas pessoas, autoridades que eu sei quem são, mas eu não os conheço, não convivi com eles. Então, quando alguém falar mal de você, veja se essa pessoa te conhece. Você percebeu que normalmente é gente que não te conhece e que fala besteira, porque não conhece, né?
Saber quem é fácil, até porque hoje em dia é fácil, internet, televisão, rádio, jornais aí. Mas conhecer, o diabo sabia porque ele tinha convivido com ele, assim, quando ele era anjo, né, de luz. Então ele disse, eu conheço Jesus. E conhecendo Jesus, o diabo sabia que Jesus estava decidido a morrer pela humanidade e que ele, diabo, perderia a liberdade de destruí-los, tá? Ou de destruir a humanidade. Então ele queria tirar, foi uma tentativa frustrada. Na verdade, ele sabia que era improvável que ele conseguisse convencer Jesus de alguma coisa e tirar de Jesus a missão que o Pai deu. E ele falou, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós? Isso naquele caso lá. Mas olha aqui que ele fala para Jesus, ó. Se tu és o Filho de Deus. Espera aí, apóstolo. O senhor acabou de dizer que o diabo conhecia Jesus. Por que ele perguntou se tu és o Filho de Deus? Porque a sua arma, a minha arma, a nossa arma, a arma do crente, a arma do cristão é a fé. É a arma mais eficaz que Deus nos deu. Aliás, é a arma que consegue apagar os dardos inflamados de Satanás. E também é a arma que me proporciona a vitória contra um mundo corrupto, hipócrita, perseguidor e mentiroso que nós vivemos. É só você ver lá em 1 João, capítulo 5, né? Que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a vitória que vence, você não vai vencer porque você é amigo do Valdemiro, amigo do presidente, amigo do juiz tal, amigo do... Não. Você só vai vencer o mundo se você realmente tiver fé e uma fé genuína. Você pode conhecer a Bíblia como o diabo conhece. Você pode entender de Bíblia como o diabo entende. Aliás, ninguém entende igual o diabo não, tá? É bom saber disso aí. Ninguém, nós aqui dos mortais, entende de Bíblia como o diabo, porque o diabo estava lá, ele faz parte da história. O diabo está na história da Bíblia. Leia lá que você encontra ele. Até como ele foi expulso. Ninguém entende mais de Bíblia do que o diabo. E está condenado ao inferno. Entender de Bíblia não salva, não. O que salva é praticar. Ainda que seja um versículo da Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Aí em Romanos capítulo 10. Então, olha lá como é que aconteceu a situação. O diabo, ele citou o Salmo 91 para ver se convencia Jesus a pular lá do pináculo do templo, tá? E ele realmente ele tinha gravado. Acho que ele não tinha pego o Covid ainda, né? 19, que faz as pessoas esquecerem. E ele gravou. Ele falou, está escrito. Pode pular que os anjos te protegem, né? Eles recebem ordem para que te guardem. Mas aí ele não citou o Salmo, o versículo na íntegra. Porque lá no Salmo 91, versículo 11, diz assim, para que te guardem em todos os seus caminhos. Mas será que ele esqueceu, apóstolo? Não. Foi de propósito. Por que o diabo ele arrumaria prova contra ele? Não é verdade? É. Por que o diabo iria produzir prova ou uma arma contra ele? Imagina se ele dissesse para Jesus na íntegra o versículo do Salmo 91, versículo 11. Para que te guardem em todos os seus caminhos. Jesus poderia dizer assim, mas diabo, esse caminho hoje meu aqui no deserto também estou sendo guardado. Então o diabo, ele não queria que Jesus se lembrasse que ali os anjos estavam guardando. Tanto é que no final da batalha, os anjos os serviram, porque eles já estavam ali com um banquete preparado, tá? Para servir Jesus após a vitória. O vencedor, né? O vencedor. Porque esse jejum de 40 dias e 40 noites, né? Essa renúncia trouxe certamente fraquezas físicas e até dores, né? E a palavra vencedor, você sabe, termina com dor, mas é vencer, mas vence. Então o diabo disse para Jesus que os anjos iriam guardá-la, mas não falou em todos os caminhos, né?
Aí Jesus então respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monumento muito alto, tá? E a um monte muito alto, perdão. E mostrou-lhe todos as suas belezas, né? Mostrou tudo, todo o mundo para Jesus. E a glória do mundo, a glória de todas as coisas. E ele disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O diabo levou e mostrou toda a beleza do mundo. Realmente, nós nos encantamos com algumas partes do mundo, né? Com as obras de Deus. Então o diabo levou Jesus lá no monte alto. Jesus viu tudo. E adivinha quem era o arquiteto de tudo aquilo? O próprio Jesus. Lembra quando ele era o verbo e com a palavra Deus fez tudo? Quando ele falou, haja uma expansão seca, surgiu a terra com montanhas extraordinárias e naturezas incomparáveis, belezas. E o diabo disse, estelionatário como ele estava oferecendo algo que não é dele. Né? Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, né? E vieram os anjos e o serviram. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária. Bom, Deus, ele não nos isenta dos desertos, tá? E na grande maioria das vezes, nós mesmos nos conduzimos aos desertos da vida, errando e deixando de fazer aquilo que o Senhor manda, tá? Então a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, o seu sucesso, a sua conquista, não está no fato de você ter amizade com esse ou com aquele, ou estar investido de autoridade. Só você vê o que está acontecendo aí. Pessoas que pareciam intocáveis, né, estão vendo o seu castelo desmoronar. Presta atenção para você ver. Não tem bom não, eu falo essa vida inteira, são 45 anos. Não tem bom, não tem grande, não tem poderoso. Só um é poderoso, é Deus. E só um passou o que passou na terra e nunca errou, nunca pecou, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de todo aquele que crê. Tá? E ele venceu Satanás. Tá? Ele venceu com a palavra de Deus, poder da palavra. Então a fé que vence o mundo, né? Você tem, eu tenho, nós já temos. Você não depende desse ou daquele, nem de mim, nem de ninguém. Só da palavra de Deus, da Bíblia. Também você não depende de entender de Bíblia, não. Você depende de ter a revelação de Jesus Cristo e a unção e o poder de Deus, os dons de Deus na sua vida. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, se conheceras o dom de Deus, né? E se soubesse quem é que te diz, dá-me de beber, tu pediria, eu lhe daria água viva. Então pronto. Basicamente é isso, a palavra é simples, é de fácil entendimento para todos, sem mimimi, né? Sem invenção. É a palavra simples e eficaz, que purifica o leproso, que você vê aqui, faz o paralítico andar, abre os olhos do cego, ressuscita o morto, como você já viu. Isso decretado morte cerebral, tem laudos, tem tudo. Eu desafio a quem quiser. Aliás, para ficar 45 anos desafiando, né? Imagina se um mentiroso consegue durar isso. Você vai ver o que acontece com esses mentirosos aí. Daqui a pouco desaparece. Né? Imagina se um mentiroso perdura 4 décadas e meia, mostrando a grandeza de Deus e o poder de Deus, com tanta investigação, com tanta coisa. Só aquilo que é verdadeiro é que perdura. O falso, o mentiroso, daqui a pouco você acaba, se apodrece, alguma coisa acontece. Tá bom? Então, ajude essa obra, esse ministério, o canal, inscreva-se, vamos multiplicar cada vez mais aí.
Um feliz ano novo, Deus abençoe e dedique-se a ajudar a obra de Deus, semeie na obra de Deus. Tá? Fica com Deus e até o dia 4, se Deus quiser, em nome de Jesus.